Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje: homem é assassinado a facadas em Erechim e suspeito do crime já está preso. Também, entre outros destaques, motorista que dirigia embriagado é preso após tentar fugir da polícia em Barão de Cotegipe. E bombeiros de Erechim orientam sobre os riscos de afogamento em rios e lagos neste período de verão. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. As informações de Erechim e do Alto Uruguai para você que nos acompanha a partir de agora. Vamos à janela do bom dia para você que está ligado com a gente. Está aí, ó, céu claro na capital da amizade nesse momento. Temperatura subindo aí na casa já. Quanto é que está a temperatura aí, meu jovem Thalisson, hã? 24 graus nesse momento aqui em Erechim, viu? Hoje, dia 30 de dezembro de 2021, penúltimo dia deste ano. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias falando de segurança pública, porque um homem morreu após ser atingido por facadas. O crime aconteceu no bairro Bela Vista, aqui em Erechim, e o suspeito já foi preso. Um homem morreu após ser esfaqueado na tarde desta quarta-feira em uma casa na rua Pernambuco, em Erechim. O suspeito do crime teria tentado fugir, mas foi preso próximo ao local pela Brigada Militar. De acordo com testemunhas, uma discussão entre a vítima e o autor teria ocasionado o crime. O suspeito foi levado para a 2ª Delegacia de Polícia. Informalmente, ele teria confessado o assassinato. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E olha, um motorista que dirigia embriagado foi preso após tentar fugir da polícia. O caso aconteceu lá em Barão de Cotegipe. Olha, um homem foi preso e outros 3 foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal e pela Brigada Militar na manhã desta quarta-feira em Barão de Cotegipe. Segundo a polícia, um automóvel modelo GM Corsa com placas de Erechim teria fugido de uma abordagem policial na entrada da cidade. O veículo, então, percorreu algumas ruas até ser parado na Rua Hortências, no bairro Santo Antônio. Dentro do carro estavam 3 pessoas que tentaram fugir a pé, mas foram presos. Conforme a Brigada Militar, todos eles já tinham passagens pela polícia. O motorista do veículo acabou detido. Ele foi preso em flagrante, pois havia ingerido bebida alcoólica. As outras pessoas acabaram sendo liberadas depois de prestarem depoimento. E olha, um motociclista ficou ferido num acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira aqui em Erechim. Olha, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Monteiro Lobato com a Espírito Santo. O condutor da moto foi socorrido e levado para atendimento médico no Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim com lesões leves. O caso foi registrado pela Brigada Militar. E olha, a Prefeitura de Erval Grande cancelou os shows de fogos de artifício que estavam previstos para a virada lá no município. Olha, uma nota publicada em suas redes sociais nesta quarta-feira, a Prefeitura de Erval Grande cancelou a tradicional apresentação de fogos de artifício da virada do ano que aconteceria lá no município. Conforme o Poder Executivo, a medida foi tomada devido à estiagem e os riscos de focos de incêndio provocados pelos fogos. Na nota, a Prefeitura também pediu que a comunidade tome a mesma iniciativa, celebrando a virada do ano com consciência. E olha, os bombeiros de Erechim fazem uma orientação para quem vai tomar banho nessa época do ano nos rios, nas cascatas, nos lagos aqui na região do Alto Uruguai, viu? Os casos de afogamento são comuns nessa época do ano. As pessoas precisam ficar atentas. Por isso a Tânia do Carmo foi até o Corpo de Bombeiros e traz mais informações para a gente a partir de agora. Boa tarde, Tayane. Verão, calor, férias. Muita gente nessa época do ano acaba saindo para se divertir e um dos lugares mais frequentados são as piscinas, os rios e também a praia. Bom, mas é importante nós ficarmos atentos aos cuidados que devemos tomar ao entrar na água, a fim de evitar afogamentos. Por isso, hoje nós estamos aqui com o Sargento Felipe, do Corpo de Bombeiros de Erechim, que vai estar nos dando orientações em relação a isso. Olá, Sargento, seja muito bem-vindo aqui na TV Bom Dia. Obrigado, tudo bem. Bom, então, Sargento, para nós iniciarmos, quais são as principais causas de afogamentos? Bom, os afogamentos ocorrem principalmente pela falta de cuidado, né,
quando o pessoal busca se refrescar aí na nossa região, tem bastante rios, lagos, né? E acaba descuidando, né? As crianças sempre tem que ser observado pelos pais, né? Familiares, cuidar também a profundidade que vai se adentrar aí na água, né? E buscar estar sempre com algum equipamento ali para, né? Se caso aconteça algum problema. Não temos aqui na região salva-vidas de águas internas, né? Então é muito importante se preocupar aí para que não aconteça, né? Pois se acontecer vai ser difícil de estar resolvendo aí. Sargento, muitas vezes até aquelas pessoas que sabem nadar acabam tendo aquele excesso de confiança e acabam se atirando na água. Quais são as orientações nesse sentido? Sim, a orientação é que na questão de atividade física nunca se faça sozinho, né? Quando se vai fazer uma atividade física aí, até mesmo profissionais, né, que não se faça sozinho, porque na condição da água aí é muito importante ter alguém junto ali para fornecer um auxílio, né, se acaso ocorra algum incidente. Quando nós observamos que alguém está se afogando, qual é o primeiro passo? O que nós devemos fazer ao avistar que alguém está se afogando dentro da água ali? Assim, é manter a calma, né? Claro que é muito difícil, às vezes, numa situação de emergência aí, mas manter a calma para poder fornecer algum equipamento, uma corda, até mesmo improvisar ali um galho, né? E não se atirar assim de imediato ali, tentar resolver se aproximando da vítima, pois ela vai estar apavorada, né? Então é muito importante fornecer auxílio de fora da água, né? Talvez ali até um galho alcançar para a pessoa. Com certeza, né? Se o pessoal que vai em família, geralmente buscar levar algum equipamento, né? Uma corda ali, algum equipamento que possa ser fornecido ali para alguma possível vítima, né? Pois, como eu falei, não temos salva-vidas de águas internas na nossa região, então procurar assim buscar um local que se sinta confortável na água, né? Que não seja muito profundo. Os jovens também têm aquela mania de estar fazendo cambalhotas, estar se atirando, então temos muitas pedras, né? Nos rios, não sabemos o que tem por baixo da água, porque ela é turva aqui na nossa região, em alguns locais, né? Falando agora dessa questão, quando nós, se acontecer de nós percebermos, estamos na água e percebemos que estamos nos afogando, qual é a primeira orientação? A orientação é tentar manter a calma, né? Tentar fazer a flutuação, né? E, na verdade, assim, se a pessoa não tem condição assim de saber nadar, água no umbigo, né? Aquele velho ditado, né? Estar numa profundidade que se sinta confortável, né? Se der alguma emergência, poder colocar os pés no chão ali e não estar numa profundidade onde não dê pé, né? Sargento, para nós encerrarmos aqui, então, quais são, para nós reforçarmos as principais orientações para quem está indo para as piscinas agora nessa época de verão, para as praias e também para os rios? Então, além dessas que a gente já comentou, com crianças é bom usar os flutuadores, né? As boias, é muito importante ter esse cuidado maior com as crianças, né? E outro ponto que eu queria frisar é a questão das embarcações, né? As embarcações, elas têm que ter uma carteira, né? Que é fornecida pela Marinha. Tem todo um protocolo aí, não é comprar lá o seu jet ski, a sua lancha e sair pilotando aí, assim, sem uma preparação, né? Essa orientação a gente gostaria de passar também. Sargento Felipe, muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Obrigado, igualmente, e um bom final de ano a todos aí nas festividades e também nos banhos aí na nossa região. Com informações do Corpo de Bombeiros de Erechim, Tayane do Carmo. Muito bem, né? Tem que ficar atento sobre toda essa situação. E olha, a Brigada Militar da região conta com novos sargentos. Eles irão atuar em pelo menos 4 cidades aqui da região. O 13º Batalhão de Polícia Militar recebeu nessa semana 12 novos segundos sargentos. Os militares chegaram ao cargo após concluírem o curso técnico de segurança pública em 2021. O curso realizado teve a duração de 670 horas-aulas, divididas em módulos EAD e presencial, tendo a fase presencial ocorrido em Passo Fundo. Os novos sargentos foram designados para as cidades de Erechim, São Valentim, Getúlio Vargas, Marcelino Ramos e Carlos Gomes. E uma casa foi destruída na madrugada de ontem, um incêndio que aconteceu no interior de Cruzaltense. As chamas foram combatidas por bombeiros voluntários de Campinas do Sul.
Uma casa foi destruída por um incêndio no interior de Cruzaltense na madrugada desta quarta-feira. Bombeiros voluntários de Campinas do Sul trabalharam no combate às chamas. A corporação não deu detalhes de quantos voluntários participaram no combate ao incêndio e por quanto tempo as chamas duraram. Os bombeiros também não informaram se houve feridos no acidente e se a residência era de madeira ou alvenaria e o que poderia ter causado as chamas. Em contato com a corporação, a responsável informou apenas que seriam divulgadas essas informações de que a ocorrência aconteceu apenas no interior de Cruzaltense. E olha, os corpos encontrados no fim de semana em Marcelino Ramos e em Aratiba, boiando no Rio Uruguai, ainda não foram identificados. A Polícia Civil trabalha para solucionar esse caso. Os dois corpos encontrados no Rio Uruguai no último fim de semana nas cidades de Marcelino Ramos e Aratiba seguem sem identificação no Instituto Médico Legal de Passo Fundo. A polícia ainda aguarda dados de materiais genéticos recolhidos pelo Instituto Geral de Perícias, o IGP, que fará a identificação. No caso envolvendo o homem encontrado em Marcelino Ramos, a Polícia Civil já teria descartado se tratar de um adolescente de 16 anos que estava desaparecido em Campos Novos. A hipótese chegou a ser cogitada, porém o IGP constatou que trata-se de um homem de meia idade e não um adolescente. Já o cadáver de Aratiba, que inicialmente poderia se tratar de um morador de um município vizinho, também segue sem identificação. Funcionários de uma construtora chegaram a ir ao ML para tentar identificar o corpo, já que poderia ser de um funcionário da empresa, mas também não houve reconhecimento. Diante da situação, a Polícia Civil segue com as investigações. Vai pegar a estrada hoje, fim de semana? Te liga agora na dica de viagem da Brigada Militar. Você que vai viajar no feriadão de Ano Novo, a Brigada Militar orienta. Faça a revisão do seu veículo. Não esqueça de conferir a validade da sua CNH e do restante da sua documentação. Vamos ao site do Jornal Bom Dia, porque agora o nosso recado é para você de Áurea. Atenção aos novos horários da Prefeitura de Áurea. Olha, a Prefeitura de Áurea informa a comunidade que no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, será ponto facultativo lá no município. Portanto, a Secretaria Municipal da Fazenda comunica também para a comunidade que estará com expediente interno do dia 3 de janeiro até o dia 7. Assim, parte da tesouraria, tributação e contabilidade, portanto, todos os serviços relacionados aos protocolos e outros não terão expediente ao público no período voltando ao normal no dia 10 de janeiro. Agradecemos a compreensão de todos, afirma a Prefeitura de Áurea. Então, atenção, até o dia 10 de janeiro, alguns serviços não terão expediente externo para a comunidade lá na Prefeitura de Áurea. Agora tem o recado da Solar Imóveis. Olha, a compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria? Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Avenida 7 de Setembro, na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica lá da 7, viu? Também acesse o site solarimóveis-rs.com.br. No site da Solar, como você está vendo, aí tem as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais Bom Dia Notícias para você. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Nesse novo tempo que está por vir, nada será igual. Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se para um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar. Estamos de volta com as notícias aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Obrigado pela sua companhia, viu? Obrigado você que está com a gente. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo e as informações aí. Vamos ver se vai chover. O calor está intenso aqui na capital da amizade, né? Não para. Aqui em toda a nossa região, né? Muito triste para os agricultores. E olha, a Prefeitura de Erechim comunicou ontem que o turno único nas repartições vai seguir até o dia 28 de fevereiro. Veja. A Prefeitura de Erechim publicou nesta quarta-feira o decreto que prorroga o turno único das 7 da manhã à 1h30 da tarde até o dia 28 de fevereiro. De acordo com o documento, a medida foi tomada considerando o rendimento dos serviços prestados, que não é prejudicado com o trabalho de 6 horas ininterruptas. Além disso, as repartições públicas ficarão abertas no horário do meio-dia, possibilitando um maior atendimento à população. Segundo a Secretaria da Fazenda, o turno único gerou uma economia de R$ 700 mil aos cofres da Prefeitura no ano passado. A redução diminuiu drasticamente gastos com energia, água, telefone, vale-transporte e combustíveis. O atendimento será diferenciado no setor de protocolos da Prefeitura de Erechim, que funcionará das 7h30 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. A Secretaria de Educação, juntamente com as escolas municipais e o Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA, tem um horário especial, das 7h30 à 1h30 da tarde até o dia 30 de janeiro. O Centro Belas Artes Oswaldo Engel atende das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde até o dia 11 de fevereiro.
O Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, e o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, dos bairros Progresso, Linho e Presidente Vargas, seguirão funcionando das 7h30 da manhã até às 5 da tarde. O PROCON funcionará das 8h30 da manhã às 5 da tarde e a Procuradoria das 8 da manhã às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Vale ressaltar que serviços considerados essenciais como saúde, coleta de lixo, varrição, segurança pública, zeladoria, serviços cemiteriais, abrigo cidadão, casa de apoio da capital do estado, Conselho Tutelar e AGER não terão turno único. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então, neste fim de ano, infelizmente, a palavra de ordem é economize água, entre outras, né? Mas essa é a principal aqui na região do Alto Uruguai, em função da gravíssima seca que atinge vários municípios e que praticamente toda a região sofre com a falta de chuva. E em função dessa situação, o melhor a fazer, desde já, é fazer o uso consciente da água. Até o momento a gente não está fazendo racionamentos, mas, enfim, se continuar desse jeito, é muito provavelmente que isso aconteça. E aí é extremamente pior passar o dia, com poucas horas do dia, tendo acesso à água. Então, para todos os municípios, isso é para todos os municípios da região, fazer o uso racional, consciente, não desperdiçar água nesse momento. Não é a hora de usar água para aquilo que não for estritamente necessário. E fazer esse registro, sempre tendo cuidado em usar o mínimo possível nas tarefas diárias. Isso faz diferença quando a gente pensa o todo, o cômputo geral. E, para finalizar, chegamos ao fim de mais um ano, 2021, estamos entrando em 2022, e para muitos, e realmente pouco muda se falar, o ano novo, a questão não é a data, os dias são convenções que a gente tem para se orientar. A questão é justamente quando se fala em ano novo, manter vivo os projetos, renovar os projetos, dar novo gás para os sonhos, para aquilo que a gente almeja, já que a vida é finita e com o passar do tempo a gente vai envelhecendo e chega ao ponto em que a nossa jornada encerra. Então, nesse sentido, que o Ano Novo, para mim, tem uma simbologia muito grande. Acho que esse é um momento para a gente estimular, renovar e manter aqueles sonhos que, de repente, começam a se perder em função das dificuldades, em função do dia a dia, em função de tudo que a gente vive, resgatar aquilo que a gente gostaria de fazer, quer fazer, dar um novo ânimo e seguir em frente. Acho que esse é o ponto, para mim, do Ano Novo. E aí que se entra nessa questão toda de um novo período. Acho que quando a gente aí faz sentido toda essa passagem, né? E também, obviamente, agradecer, né? Agradecer aquilo que a gente conseguiu conquistar, agradecer ter o convívio com os familiares, agradecer, enfim, agradecer a vida que vem se levando, por mais difícil que ela seja.
E tem uma frase que é emblemática, cada vez faz mais sentido, né? Enquanto a gente tem saúde, a gente pode correr atrás daquilo que a gente gostaria. E isso faz cada vez mais sentido no meu entendimento. E a gente viu isso muito nesse período pandêmico, né? Sem saúde, a vida praticamente perde o seu sentido. E a gente fica prostrado e não consegue fazer absolutamente nada. Quando não, se perde a vida. Aí é o fim, literalmente. Então, estando vivo, por mais simples e banal que isso, banal não, por mais óbvio que isso possa parecer, então é o momento da gente recarregar as energias, as baterias, mudar algumas coisas que podem ser mudadas, alguns pensamentos, algumas ações e seguir em frente. Então, um feliz ano novo, um feliz 2022 para todo mundo. Um bom dia e é isso aí. Chegou o momento dos destaques do esporte com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa quinta-feira para ti e para todos que nos acompanham. Chegamos no penúltimo dia do ano de 2021 e para quem acha que as informações parecem que vão diminuir de intensidade, muito pelo contrário, porque Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, tomou um tempo nesses últimos dias do noticiário da imprensa da capital para conceder entrevistas aos principais veículos, além do Globo Esporte, a Rádio Gaúcha, Grenal, Guaíba e também a Rádio Bandeirantes. E falou a respeito de várias questões e principalmente sobre um ano que ele caracteriza como vergonhoso do Grêmio, que culminou com o rebaixamento e assumiu toda a responsabilidade. Agora, claro, justo ter que fazê-lo, aliás, não apenas como mandatário do clube, ele que toma as principais decisões, claro, juntamente com o departamento de futebol sobre o que foi o ano do Grêmio e sobre o que vai ser também o ano de 2022. Na tarde de ontem, na quarta-feira, concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes e falou sobre diversos assuntos, principalmente sobre rebaixamento, mas também como vai ser essa remodelagem do ano de 2022 com um time que vai ter que disputar a Série B, com uma nova realidade. A folha do Grêmio deve estar na casa dos 7,5 milhões. O presidente já havia dito que vai trabalhar em cima desses valores. É a maior folha em tese, né? E na prática também vai se concretizar como a maior folha do Campeonato Brasileiro Série B. O Grêmio trabalha para remontar esse elenco, já foram anunciados alguns nomes, do qual eu mencionei ainda ontem, e também há especulações. O sorriso do Juventude foi especulado, mas nada ainda avançado. Há alguns nomes como Benítez também que chegam a ser mencionados pela imprensa, mas ainda nada oficial. O Romildo Bolzan falou sobre vários assuntos, eu quero pontuar, principalmente em relação a essa entrevista na Bandeirantes, que foi a última dessa semana, ou possivelmente vai dar alguma outra entrevista ainda nessa quinta-feira ou na sexta-feira, acho difícil, mas ele concedeu essas entrevistas para toda a imprensa. Então, ele falou sobre assuntos gerais e em relação ao afastamento da torcida, ele, pelo menos, Romildo Bolzan, entendeu que a direção do Grêmio não se afastou da torcida. Ele levou em consideração o momento da pandemia, que fez com que os estádios estivessem vazios, assim como foi no ano passado, e também relembrou o episódio da invasão de campo, que fez com que o Grêmio estivesse um período de jogos sem a presença do seu torcedor. E aquilo que nós, pelo menos, falamos sobre esse afastamento de um presidente que se mostrou muito omisso, não apenas na tomada de decisão, mas também nessa ir a público, né? nessa clareza para com o torcedor, essa transparência para com o torcedor, e ele pelo menos compreendeu que não procedeu dessa maneira. Não havia gestão. Essa foi uma frase dita por Denis Abraão na sua renovação, né? Se é que dá para dizer na renovação de Denis Abraão, mas na continuidade do processo de Denis Abraão, naquela entrevista coletiva, onde a direção do Grêmio bancou o Denis Abraão para mais um ano. E o Denis Abraão, quando mencionou o seu antecessor, Marcos Hermann, disse essa frase, que não havia gestão. E o presidente Romildo Bolzan, quando questionado a esse respeito, disse que até chegou a pedir explicação para Denis Abraão, mas não entendeu que ele falava sobre o trabalho da antiga gestão de futebol do Grêmio de Marcos Hermann, mas sim falava em relação à gestão de pessoas. Entendeu até que era detalhe, abre aspas,
Não me preocupei, porque achei que falava de pessoas. Não aceito nada fora de detalhes. Ou seja, ele achou que a fala do Denis Abraão foi apenas detalhe, não que foi uma bomba, como se mostrou, e para o Conselho de Gestão. Todo mundo sabe que nos bastidores, o Conselho de Gestão, que tinha Marcos Herman como um dos que passou pela pasta, mas que também teve Duda Kreff, e todos esses que em algum momento tiveram uma contribuição para com o departamento de futebol, isso soou como uma bomba. Pelo menos o Romildo Bolzan passou panos quentes em relação a isso. Ele falou algo que foi não apenas uma notícia arrasadora, como também algo que vai de encontro ao que foi feito em 2021. Pois é, Diego Souza pode estar retornando à arena. O presidente Romildo Bolzan, que já havia feito essa primeira manifestação para a Rádio Grenal no início da semana, dizendo que poderia sim ter um contato com o Diego Souza e que ele poderia retornar, mais uma vez reiterou isso à Rádio Bandeirantes na tarde de ontem. Ele disse que o Diego Souza, que foi um dos nomes que passou por várias polêmicas nesse ano, poderia ser recontratado. O vínculo contratual com o Diego Souza se encerrou nesse ano e ele foi liberado. Mas, devido a uma escassez no mercado em centroavante, o Diego Souza poderia estar retornando. Abre aspas, há uma escassez de centroavantes e, se mantivermos essa discussão, pode-se recontratar do atleta por ter respaldo, rescindido seu contrato e por ter respaldo da direção. E aí é o questionamento da torcida. Será que o Grêmio não tem essa capacidade de enxergar o mercado, por mais que tenha algumas adversidades em encontrar um camisa 9 para disputar a Série B? O Grêmio não tem culhão? E essa é a palavra do futebol. O Grêmio não tem culhão, o Grêmio não tem capacidade de conseguir enxergar, desbravar o mercado. Será que não tem ninguém disponível no mercado brasileiro, no mercado argentino, no mercado do exterior, aqui da América do Sul, para conseguir substituir o Diego Souza? Abrir mão daquilo que todo mundo fala, que é aquela autoestima do torcedor do Grêmio, em ter o jogador que foi uma das lideranças que fizeram parte de um grupo que rebaixou o Grêmio, e a direção vai absolutamente descartar tudo isso e recontratá-lo? Foi um jogador, sim, que fez gols, foi um dos artilheiros do Grêmio. No entanto, esteve junto com o grupo que rebaixou e sendo protagonista no vestiário. Todo mundo sabe da história do Felipão, que pediu a cabeça de jogadores, entre eles o Rafinha e o Diego Souza. E a direção vai passar por cima disso para trazer o Diego Souza mais uma vez para a Série B? E quanto ganhava o Diego Souza? Vai ganhar um salário semelhante ou vai ganhar um salário um pouco inferior? É preciso tomar bastante atenção em relação a isso. O Douglas Costa também foi pauta do Romildo Bolzan nessa última semana, e, mais uma vez, se omitiu. Abre aspas. Não sou juiz de ninguém. Se preferiu e pegou, se manifestou, né, em relação às saídas para casar, como se mostrou no extracampo, ele disse, se o jogador se manifestou, vai ter que pagar o preço, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Temos um contrato e tenho que respeitar. Até chegou a brincar com a imprensa. Se alguém tem uma resposta, que me diga. O Diego Souza, sim, o Douglas Costa, perdão, ele tem, sim, um empresário que está tentando fazer algumas investidas, mas tem um contrato com o Grêmio. Agora, o próprio presidente disse, pode ser que nós tenhamos o Douglas Costa se não entrarmos em um consenso, mas não é acessível ao Grêmio pagar um salário que hoje gira na casa dos 1.500, do 1.500.000, né? 1.500.000, 1,5 milhão para o Douglas Costa na Série B. Não é acessível para os cofres do clube. E o Romildo Bolzan falou, esse foi um ano vergonhoso para o Grêmio. E está correto, assumiu a responsabilidade. O que vai ser para o ano que vem, para o ano de 2022, é algo que a torcida ainda começa a se questionar. Alguns nomes podem ainda soar como especulação, mas o Grêmio deve confirmar mais 1 ou 2 nomes, isso foi dito até pelo próprio Romildo Bolzan ainda na tarde da última quarta-feira. Muito bem, Leandro. Mais confirmações oficiais se espera por Benítez e também por Sorriso. Leandro, do lado do Internacional, o Inter também com uma remodelagem
do seu plantel. A entrevista coletiva da noite da última segunda-feira ainda teve alguns nomes importantes que vão ser destacados durante todo o mês de janeiro, principalmente sobre essa busca do Internacional em reforços, que foi estagnada e paralisada no mês de dezembro. Aliás, o Internacional ainda não anunciou nenhum jogador. Ao mesmo tempo, né, em contrapartida, foi liberando, né, jogadores que precisavam ser liberados e podem ainda ter alguma saída, como Moisés, como outros que podem, como o Patrick, que podem estar tendo um destino diferente do Beira-Rio. E o Paulo Brax, que é o diretor executivo do Internacional, ele falou algo bastante significativo. Abre aspas. Queremos planificar o grupo com jogadores que tenham experiência e imposição desportiva maior. Essa foi a frase de Paulo Brax. E aí alguns podem até fazer algumas leituras diferentes, mas o Internacional optou por trazer um técnico com uma personalidade. Tudo que nós vamos falar em janeiro sobre o novo treinador, nós vamos ter tempo para discorrer sobre o trabalho dele no Inter e também em alguns trabalhos anteriores, mas um técnico que tem uma mudança de personalidade do que foi os últimos 2 técnicos que passaram por aqui e o novo técnico que chega agora. Então o Inter está optando por essa mudança de fotografia no grupo de jogadores que também vai acontecer naquelas contratações que virão, apostando em experiência e também, pelo menos eu entendo, e jogadores que tenham imposição dentro do vestiário, que tenham personalidade, imposição desportiva maior. Essa é a fala do Paulo Brax, indo exatamente de encontro ao que disse Paulo Paixão naquele episódio que ficou marcado em 2021, de que o Internacional não tinha jogadores de envergadura. E, de fato, não tinha. Jogadores que, na hora da decisão, não conseguem puxar à frente e serem decisivos. Isso do ponto de vista de campo e também no vestiário. E o Internacional, de forma indireta, expôs, a direção expôs por meio do Paulo Brax, diretor executivo, de que as novas contratações e o Inter buscam uma mudança de fotografia que vai exatamente de encontro ao que disse o ex-coordenador da preparação física, Paulo Paixão. Muito bem, Leandro. Quem também caminha em 2022 para deixar alguma pulga atrás da orelha do torcedor é o Ipiranga, que já está mais ou menos com o seu grupo montado, fazendo aquele trabalho de preparação física, mas me fica um grande questionamento em relação ao trabalho que vai ser desenvolvido por Luizinho Vieira, junto com sua comissão técnica. O executivo de futebol, Farney Coelho da Conceição, concedeu uma breve entrevista, falando a respeito de como se desenrolou essa montagem do grupo de jogadores à TV Bom Dia. E nós vamos conferir agora o que disse o novo executivo, que está junto com o departamento de futebol para a montagem desse elenco e também que contou com a mão, não apenas do treinador, como também da direção. Confira. Sobre a construção da equipe, na verdade a gente tentou manter, né, aquilo que o Ipiranga tinha de bom, né, que era a base, né. Mantivemos o Alan, o Renato, o Mikael, o Robson, o John Lennon, o Diego, acho que tem mais o Eric, o Léo Santos, o Luiz Felipe, acho que 10 atletas, tá, do antigo time. Contratamos pontualmente aí 13, 14 atletas. Todos os atletas que a gente contratou sempre respeitando todos os departamentos do clube, né, e a direção. Então, primeiro a gente passava para a direção do clube, para viabilizar o nome. Depois a gente passava para a análise de desempenho, para ver toda a análise do jogador, né, toda a questão de números. Depois, se já tivesse algum número que a gente não estava muito confiante, a gente passava para o departamento de fisioterapia, departamento médico, para fazer uma avaliação das últimas lesões, para saber o grau de risco, né, que a gente teria com esse atleta. E depois a comissão técnica validava isso, né? Validava a contratação sempre dentro do perfil que o Luizinho pedia, né? Alguns nomes o Luizinho indicou, outros nomes eu indiquei, alguns nomes a direção indicou, outros o analista indicou, mas sempre em consenso com todos, tá? A montagem do plantel foi uma montagem feita com consenso, né? Da diretoria, da comissão técnica e do departamento de futebol. Sobre a primeira semana de janeiro, a gente vai começar a trabalhar a parte tática, né? Ele nesse primeiro momento ele trabalha muito conceito de jogo, né? Muita intensidade alta, com ênfase na parte física, né? Para dar realmente uma base para esses atletas. E agora em janeiro a gente entra na parte tática. Dia 8 a gente já tem uma primeira amistoso lá contra o Azures em Pato Branco.
E aí, tomara Deus que a gente encaixe. Por enquanto, a gente está encantado com o que a gente está vendo de trabalho do Luizinho e de qualidade técnica dos atletas. A gente espera conseguir reverter isso para o campo, né? Para realmente no jogo, né? A gente conseguir ver essa qualidade deles no campo de jogo. Mas a primeira impressão é muito boa, tanto da equipe quanto do trabalho do Luizinho. Muito bem, Leandro. O trabalho vai se mostrar a partir daquilo que começar em janeiro. Nós podemos avaliar treino? Não se avalia treino, por mais que se possa dizer que treinos com qualidade no jogo, eles se refletem. O Júnior Rocha falava muito isso, eu posso até concordar. Mas na prática o que acontece dentro de campo é um pouquinho diferente. E o Ipiranga fala, né, em relação a essa montagem de elenco, até me chama a atenção, todo clube profissional passa por isso. Né? Numa montagem de elenco, passa pela mão da direção, ele explicou um pouco desse processo, mas é algo que é bastante comum e qualquer clube profissional vai passar por isso na hora da montagem do elenco. Que houve consenso em relação aos nomes, segundo ele, do departamento de futebol, junto com a comissão técnica, da direção, do departamento de fisioterapia, do departamento médico, houve um consenso em relação aos nomes. Vamos começar a trabalhar a parte tática em janeiro, isso foi o que disse o Farney Coelho da Conceição. Então, o Ipiranga faz um trabalho físico, que é muito comum, né, desse pós-temporada, não é nem categoricamente uma pré-temporada, é um período em que o Ipiranga começa a treinar, e também disse que o Ipiranga vai, no dia 8, enfrentar o Azures, em Pato Branco, uma equipe de pouca expressão, um clube inexpressivo, joga o quê? Joga Campeonato Brasileiro Série D? Não tenho esse conhecimento, mas a título, né, de colocar o grupo para ter o primeiro contato, né, para ver como trabalho coletivo, eu acho que está valendo. E o Farney Coelho da Conceição, então, revelou essas questões em relação ao Ipiranga, que é bastante notável essa mudança, essa reestruturação que o Ipiranga fez no seu grupo. Tentamos manter a base, fracassaram, então, que se a ideia era manter a base, então acabaram não conseguindo. Claro que também tem todas as dificuldades por jogadores que se valorizaram, então aqui eu não contesto a direção do Ipiranga, que, claro, teve a melhor das intenções em tentar manter uma base, mas não conseguiram. Então, agora tiveram que passar por um processo de remodelagem, não apenas do grupo, da comissão técnica, com a mudança, não apenas do treinador, Luizinho Vieira, como do polaco agora, que é o novo preparador físico, uma mudança no departamento de futebol com o novo executivo. Então, todas essas mudanças, elas demandam tempo e demandam também um processo para que começam a se consolidarem. Então, esse primeiro início no gauchão, principalmente no início do gauchão, ele vai ser muito decisivo. Todo mundo conhece o gauchão, para os clubes do interior é bastante difícil, é um torneio de tiro curto, é rápido, quando tu piscou, tu pode estar ou lá em cima ou lá embaixo. E a realidade do Ipiranga, ela sim coloca algumas preocupações, nós temos que ter preocupações, até em relação ao investimento, né? Quando se investe, o quanto o Ipiranga tem para poder fazer com que isso se reverbere em futebol, então tem uma preocupação, mas eu com certeza espero que os profissionais consigam realizar um bom trabalho, como foi em 2021, mesmo com essas dificuldades. E esperamos um ano de 2022, um janeiro de 2022 bastante promissor para os lados do Colosso da Lagoa. Muito bem, Leandro. Um abraço para ti e para todo mundo. Um ótimo restante de semana a todos. Muito bem. Mais informações do esporte em jornalbomdia.com.br/esportes para você, tá bom? Vamos agora às notícias da previsão do tempo com Taine do Carmo. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar o tempo aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho nesta quinta-feira. Nós continuaremos com temperaturas elevadas na maioria das cidades e em alguns lugares vai passar dos 30 graus. A circulação de ventos em todo o Brasil e a circulação também de ar úmido e quente aqui no Rio Grande do Sul pode provocar pancadas de chuva, mas é aquela chuva passageira de verão, de forma rápida e isolada. Elas devem ser acompanhadas também de temporais em algumas localidades. Vamos dar uma conferidinha
olhadinha aqui nos dados. Aqui em Erechim a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 33. A umidade do ar fica em torno de 36% e pode chover cerca de 10 milímetros. Em Erval Grande a mínima será de 19 graus e a máxima chega a 32. A umidade do ar fica em torno de 35% e pode chover também cerca de 10 milímetros. Em Jacutinga a mínima será de 21 graus e a máxima de 33. A umidade fica em torno de 37% e pode chover cerca de 10 milímetros. Essa chuva é aquela chuva passageira considerada chuva de verão. Ainda não resolve os problemas da estiagem e em alguns lugares pode ser que ela nem venha, porque os volumes são considerados muito baixos. Ainda assim, a boa notícia é que a umidade relativa do ar fica um pouquinho mais alta, facilitando então aí o nosso dia a dia e dando uma refrescada no calor. Nós lembramos para você que mais informações sobre o tempo você acompanha ao longo da nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas do site www.tvbomdia.com. Amanhã, sexta-feira, eu tô aqui no último programa de 2021, agradecendo a tua audiência, que a gente vai ficar junto ainda em 2022, um bom tempo aí, trazendo as informações. Obrigado por a sua companhia hoje e até amanhã ao meio-dia. Valeu!